boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Levante a sua mãozinha. Isso, nós não vamos cantar musiquinha para você não, é só para conhecê-lo mesmo. Fica à vontade, aqui é uma família para você chamar de sua, ok? Muito bom tê-los presente e que seja uma jornada muito especial, de muito crescimento. Eu quero chamar aqui o meu amigo, o meu irmão em Cristo Jesus, esse grande empreendedor, o Tarcísio Basso. Eu gostaria que você aplaudisse a Jesus pela vida dele. Som. Boa noite. Graça e paz. Amém. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Agradecer esse cara aqui, o Mike, meu amigo, meu irmão há muito tempo. Estava vindo, lembrando quando eu conheci o Mike. Conheci o Mike no Peniel. Eu participava de uma igreja lá de Buritama. Na época, eu nem sei exatamente que ano que foi aquele, Mike, não consigo lembrar. Faz uns 10 anos isso, né, Mike? E o Mike trabalhando como ministro no Peniel. Só que esse cara fazia de tudo no Peniel. Sabe aquele cara que trabalha em circo, que é o palhaço, depois ele vende churros, vende bilhete, ele fazia de tudo. Eu lembro dele correndo numa esteira, ministrando, esse cara fazia de tudo. Mas eu estava lembrando, e Deus estava falando comigo assim, Deus já estava preparando ele naquela época para esse momento agora. Tenho certeza absoluta disso. Amém? Irmãos, vamos começar orando? Vamos orar? Eu queria que todo mundo se colocasse de pé, se fosse possível. Vamos orar. Pedir a Deus aí essa direção nessa noite maravilhosa. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, ó Deus, por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando aqui, reunidos aqui com esses irmãos, nessa igreja maravilhosa. Muito obrigado, ó Deus. Nós te pedimos agora que o teu Espírito Santo tome conta desse lugar, tome conta da minha vida, da vida de cada irmão aqui, que tudo que for falado, que for compartilhado, que for ministrado, que tudo, nada venha de mim ou de cada um dos irmãos por uma interpretação errada, mas que venha a ser tudo fruto do teu Espírito Santo, Pai, do entendimento que o teu Espírito Santo nos dá e nos traz. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos e entregamos essa noite de hoje nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Pode ir assentar, irmãos. Tudo bem com vocês, irmãos? Que legal. Eu falei até para o Mike que eu gostaria de me apresentar a vocês. Ele queria me apresentar, mas falei, não, deixa que eu me apresento. Meu nome é Tarcísio, eu tenho 50 anos de idade atualmente, estou quase careca total, mas ainda tenho algumas penuginhas aqui. Eu sou casado, tenho 3 filhos, tenho trigêmeos, tenho essa felicidade. Tenho trigêmeos com 19 anos, uma filha e 2 filhos, graças a Deus por isso. Atualmente eu moro em São José do Rio Preto, mas eu sou aqui da região, eu sou de Buritama, eu nasci em Birigui, mas vivi a maior parte da minha vida em Buritama. Estou há 7 anos morando em São José do Rio Preto. Eu sou cristão, eu me batizei no dia 31 de dezembro de 90, então eu sou já há quanto tempo? 30 anos, né? Vou fazer 31 anos, né? Graças a Deus por isso. Minha esposa é cristã desde quando nasceu, meus filhos já nasceram na igreja,
Então somos uma família que servimos a Deus, amém? Atualmente eu congrego numa igreja lá em São José do Rio Preto, que chama Igreja do Nazareno, uma igreja abençoada, muito bonita, muito bacana. Esse espaço aqui me lembra muito a igreja lá que eu congrego, viu, Mike? E parabéns mais uma vez, viu? Que espaço bonito, viu? Que espaço lindo, muito agradável. E eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, ok? Então já falei que eu tenho 50 anos, com mais ou menos 15 anos, eu sempre gostei muito de jogar futebol, nasci com esse talento, eu fui para o mundo do futebol. Eu ingressei no futebol profissional com 14 para 15 anos de idade. Joguei em alguns clubes da região, comecei no América de São José do Rio Preto, depois eu fui para o Mogi Mirim, joguei bastante tempo lá, depois eu joguei em outros clubes e vim para o Bandeirante de Birigui. Joguei aqui no Bandeirante de Birigui, que é a cidade que eu nasci. Joguei por 4 anos em Birigui, dos meus 18 até os 21, 22 anos. Foi na época que eu conheci Jesus, me converti, me batizei naquela igreja batista de Birigui, ali na rua João Galo, né, na esquina ali, batista tradicional. E participava do grupo dos atletas de Cristo. Em cada lugar que eu passei, sempre foi uma sementinha plantada no meu coração, e eu sempre fui uma pessoa incomodada, que eu queria fazer sucesso na vida. Obviamente naquela época eu queria fazer sucesso no futebol, mas eu também tinha algumas coisas na minha cabeça, que se eu tivesse com uns 21 anos, 22 anos, e não tivesse ainda uma oportunidade de ir para um clube grande, que eu iria parar de jogar futebol. E foi isso que aconteceu. Quando eu joguei em Birigui, eu fazia faculdade aqui em Araçatuba. Eu fazia ciências contábeis aqui no Salesiano. Fiquei 4 anos jogando lá, foi o período que eu me formei aqui. Logo que eu me formei, eu tive uma oportunidade de uma transferência para Acho que deu Opa, voltou. E aí não deu certo, mas eu acredito que tudo é plano de Deus. E eu já estava namorando a minha esposa, querendo casar. Tive a sorte de namorar a moça mais bonita da cidade. Mike? Aí, brincadeira, viu? Não, mas é sério, a minha esposa é uma moça muito bonita. E pensei comigo, eu vou me casar, mas eu vou ter que parar de jogar futebol, porque ganhar o que eu estava ganhando como jogador, eu não ia conseguir realizar alguns sonhos que eu tinha junto com a minha esposa, e resolvi parar de jogar. Logo que eu parei, eu comecei a trabalhar, junto com meu pai e um sócio dele, numa loja de material de construção. Trabalhamos por algum tempo, e logo em seguida, e a gente assim, não tinha recurso financeiro nenhum. Eu particularmente, casado com a minha esposa, pagava aluguel, e enfim, não tinha mesmo, ganhava muito pouco, e ela também, nova, né, ganhando bem pouco. Surgiu a ideia da gente trabalhar com educação. A minha mãe, ela é uma diretora de escola pública aposentada, ela recém aposentou, e estava lá em Buritama. Eu lembro como se fosse hoje. No almoço de domingo, eu fui almoçar na casa da minha mãe, eu tinha uma bicicleta e a minha esposa na garupa, isso há 25 anos atrás, uma Monarch verde, a minha esposa lá na garupa e tal, fomos almoçar na casa da minha mãe. Aí a minha mãe falou: Tarcísio, me falaram que tem cidade pequena abrindo escola particular, Guararapes, Inhandeara, e Buritama de repente poderia abrir uma escola, né? E falei: nossa mãe, que interessante. Eu, Tarcísio, nunca tinha estudado numa escola particular na vida, sempre estudei em escola pública à noite, porque jogava de dia e estudava à noite. E aí eu falei: mãe, eu não estou afim de voltar a jogar futebol, vamos ver esse assunto direito. Eu sei que nós oramos, um detalhe também que é interessante eu falar para vocês, eu fui o primeiro da casa da minha mãe a se converter. Minha mãe era católica, meu pai, meus irmãos, nós somos em 4 irmãos,
Aí depois da minha conversão veio todo mundo se converteu, glória a Deus por isso. E aí fomos orar, fomos para o joelho, falei: mãe, vamos orar para Deus confirmar esse negócio de escola. E Deus confirmou no nosso coração: vamos montar a escola em Buritama, que é o Colégio Zeta, que existe até hoje. Existe Buritama, Birigui e Promissão. Zeta porque as iniciais do nome da minha mãe Zenaide e a minha Tarcísio, é o Colégio Zeta. O que eu entendia de escola? Nada. A minha mãe entendia de escola pública, mas de escola privada, nada. Quantos reais vocês acham que a gente tinha para começar o Zeta? Alguém pode chutar aí? Nós não tínhamos R$1.000. Vou repetir, nós não tínhamos R$1.000, há 25 anos atrás. Mas parece que quando acontece assim é mais gostoso, né? E fomos para a guerra, e começamos a nossa luta, abrimos essa escola em Buritama, e a coisa foi acontecendo. A prefeitura cedeu um prédio para nós lá, gratuitamente por 2 anos, fez um comodato, que é um contrato de concessão sem pagamento de aluguel. Ficamos 2 anos nesse prédio, e a coisa aconteceu. Aí fomos já para uma estrutura nossa, um barracão, nós adaptamos tal. Bom, isso foi em 96 que nós abrimos. No ano de 2000 nós fomos para Promissão, abrimos o Zeta em Promissão. Quanto que a gente tinha para abrir o Zeta de Promissão? Olha, de verdade, nós tínhamos um cheque especial de 30 ou de 50 mil, que a gente usou aquele recurso lá, porque eu não tinha ainda uma estrutura em Buritama para tirar o dinheiro de Buritama e abrir uma escola em Promissão. E foi acontecendo em Promissão assim, olha, um milagre atrás do outro. Foi uma coisa. Promissão, se eu tiver que contar, resumir a história do Zeta de Promissão, é uma história de milagres, mas um milagre atrás do outro, e milagre grande. Eu vou contar só um que aconteceu para vocês lá. Quando nós fomos para a Promissão, nós abrimos uma escola só do ensino médio, que é o antigo colegial, 1º, 2º e 3º. Aí fizemos um sucesso danado no 1º ano. No 2º ano a gente tinha que abrir do 9º ano para baixo, né? A escola inteira, do infantil até o 3º do médio. E tinha um prédio lá abandonado, que era um quarteirão, que é onde é o Zeta hoje. Aí nós fomos atrás desse prédio, era uma instituição também sem fim lucrativo. Eles concederam para nós um comodato de 15 anos, mais 15 anos sem pagar aluguel. Só que a gente tinha que refazer o prédio. O prédio estava em ruínas, tinha 15, 20 moradores de rua que moravam no prédio. A gente teve que negociar lá 1, 2 meses de marmita para os caras saírem numa boa. Aí os caras saíram. Nós pegamos o prédio, reformamos. Se você perguntar de onde vocês arrumaram o recurso para reformar o prédio e construir, olha, não consigo nem imaginar. Fomos assumindo compromisso, assumindo financiamentos e tal, e abrindo matrícula simultaneamente. Olha o que aconteceu. Tinha uma escola em Promissão que só a classe A estudava, uma escola particular. De 1º ao 9º ano, era justamente esse nível que a gente estava montando lá em Promissão, nessa escola, essa estrutura grande, que ia ser o colegial, mais o ensino fundamental. Chegou mais ou menos no dia 15 de novembro, eu também me lembro como se fosse hoje. Eu estava em Buritama, no campo, jogando bola, à tarde, assim, tipo 6 horas, tinha um racha lá que eu ia. A minha mãe chegou rápido de carro lá, buzinou: Tarcísio, o pessoal de Promissão, lá daquela escola, a outra escola lá, o ETL, ligou aqui para gente, para mim, que é uma reunião hoje à noite com a gente. Os pais fizeram uma reunião lá, tinha mais ou menos uns 350 pais, tinha uns 350 alunos. Falei: vamos lá, né, mãe? O que será que aconteceu? Chegamos lá, o que era? Essa escola era uma filial de uma fundação de Lins, uma filial lá em Promissão. E essa fundação, numa reunião assim, do nada, resolveu fechar a escola de Lins, de Promissão. Aí os pais
uma mãe encabeçou a reunião. Eu queria só perguntar para vocês se vocês aceitam os nossos 350 filhos como aluno. É uma coisa assim, cara, inexplicável. Nós fizemos 350 matrículas numa noite. E com aquele dinheiro, cara, nós pagamos tudo que precisava de pagar. Só Deus, é inexplicável essas coisas. É inexplicável. Mas tem uma palavra muito legal que eu gosto, assim, quando a gente tem a visão e segue na visão, a provisão não é com a gente, é com Deus. Deus dá a provisão. Deus dá a provisão. Grana, dinheiro, investimento, investidor, o nome que você quiser dar, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Para quem tem visão, quem tem propósito, quem tem bons projetos. Pode escrever isso. Mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Bom, ainda vamos continuar. Aí de promissão é uma longa história, mas eu vou parar por aqui, senão, né? Aí fomos para Birigui, 2014 fomos para Birigui, montamos o Zeta em Birigui. Continuamos com Buritama, Promissão e Birigui. Aí ficamos um tempo, né? Em 2012, a gente trabalhava nessas escolas com o sistema objetivo de ensino, vocês devem conhecer, sistema famoso e tal. E o Anglo é um sistema concorrente, o principal concorrente do objetivo é o Anglo. O pessoal do Anglo observou o nosso trabalho e fez um convite para a gente assumir uma escola Anglo em Bauru, em 2012. Essa escola estava falida, o cara do Anglo me ligou, Tarcísio, tem uma situação assim em Bauru, cidade de 400 mil habitantes, o Anglo sempre foi muito forte, mas por um problema de gestão, foi a bancarrota aqui e faliu. Você topa pegar do zero e reabrir isso daqui e fazer acontecer? Topo. Eu nem falei para minha mãe, que é minha sócia, topo, depois eu falo com a minha mãe. Como minha mãe também é muito parceira, né? Muito pessoa de fé, e vamos para cima. Fomos para Bauru, do zero também. A construção, de 2012 e 2013, nós fomos de 0 a 1000 alunos em Bauru. Aí o Anglo viu esse trabalho nosso, aconteceu o mesmo problema em Rio Preto. Rio Preto, o Anglo foi mal, afundou, o pessoal de São Paulo ligou para a gente, Tarcísio, você é da região aí e tal, você não quer pegar Rio Preto? Eu falei, claro que eu quero. Imagina, você falar isso para mim é dar milho para bode. Estou à fome com a vontade de comer. Fui para Rio Preto. E graças a Deus estamos até hoje. Aí em Rio Preto nós temos atualmente, o nosso grupo tem 4 unidades, em Bauru tem 2, e mais essas outras unidades do Zeta, que totalizam 9 unidades. A gente está fazendo uma outra em Birigui agora. Quem é de Birigui, não sei se está sabendo, o Zeta está construindo uma nova unidade ali na Avenida São Francisco, ali. E, enfim, é assim a minha história, né? De empreendedorismo cristão. Sempre trabalhando com o princípio cristão. Sempre trabalhando com o princípio cristão. Teve um momento que eu gostaria de contar para vocês, que foi também assim um momento de uma virada muito grande na nossa trajetória como empresários, minha e da minha mãe. A gente sempre, como cristão, fomos dizimistas fiéis. Sempre. Cara, eu não me lembro de um mês na minha história sem ser dizimista. Sempre eu e minha mãe fomos dizimistas fiel. Só que tinha uma coisa que me incomodava, que assim, nós sempre fomos profissionais com relação à escola, com relação ao prolabore. Nós somos sócios, e o prolabore é o salário do sócio. Então, a gente entrega o dízimo do nosso prolabore. Vamos lá, o seu prolabore é 10 mil, você entrega 1000. Só que o lucro da escola, eu sempre incomodado com isso. Meu Deus. Aí veio um pastor lá em Buritama e fez uma pregação justamente sobre esse assunto, Mike. Foi fantástico. A partir daquele dia, nós passamos a dizimar a escola. O grupo começou a dizimar. Então,
Isso faz 9 anos. Nós pulamos, nós ficamos durante 25 menos 9 dá quanto? 16, é isso? 16 anos com 3 unidades. Faz a conta. Em 9 anos nós fomos para 9 unidades. Porque naquele momento nós decidimos dizimar o negócio. E é muito legal você ter condição de dizimar o negócio, porque você só consegue dizimar. O que é o dízimo? É 10% do lucro do negócio. Não é 10% do faturamento, é 10% do lucro. Eu tenho certeza. Quantos empreendedores tem aqui? Quem é empresário, toca o seu próprio negócio, ou mesmo profissional liberal que trabalha por conta aqui? A maioria. É fácil saber o lucro líquido do seu negócio? Ser sincero, é fácil? Não é fácil, né? Tem que ter muita gestão, tem que ter governança, você tem que se esforçar muito mais. E o legal de ser dizimista do negócio é que você só consegue dizimar quando você sabe exatamente quando o seu negócio está de lucro. E obviamente quando você se esforça para descobrir o lucro do seu negócio, você descobre um monte de outras coisas. É ou não é? Esse é um mistério grande. Esse é um mistério grande. Que quando nós descobrimos isso, foi uma guinada gigante na nossa vida. Eu não podia deixar de falar isso para vocês. Amém? Então a minha breve apresentação é essa. O Grupo Zeta tem em torno de 3.500 alunos, 520 colaboradores aproximadamente. A nossa base fica lá em São José do Rio Preto. Eu ocupo a função de CEO do grupo e sou sócio também da minha mãe. Nós somos sócios, temos 50% cada um. Para a honra e glória do Senhor. E hoje eu vim todo chique assim, mas eu não trabalho assim não. Eu trabalho mais largado, de camiseta, polo, tênis, viu? Eu trabalho à vontade. Opa, acho que eu bati aqui, né? Faço o que eu gosto, né? Ajo com simplicidade com todo mundo. Ajo do jeito que eu sou. Eu ainda acho que eu sou jogador de futebol, viu? Apesar dos quilos a mais, da careca e tal, a minha cabeça ainda, eu durmo, sonho que eu estou no vestiário. É umas loucuras assim. Então, eu faço muita relação do futebol com o meu trabalho. E é muito interessante essa relação, é muito próxima, porque eu lido com pessoas, com time. Falei uma coisa para o Mike ali que é muito legal, né? A grande graça de ser empreendedor não é só ficar atuando. Eu sou trabalhador pra caramba. Eu sou da geração jogador de futebol, né? O Cristiano Ronaldo, para fazer aquele tanto de gol que ele faz, todo mundo sabe aí quanto tempo que ele treina, né? O cara não come uma gota de doce e faz 20 anos. A barriga do cara é trincada, então é suor pra caramba. Eu sou dessa geração. A gente trabalha muito. Até às vezes mais do que deveria, mas trabalho. Então, na dúvida, vamos trabalhar. Na dúvida, vamos trabalhar. Eu sempre exagero. A molecada de hoje, eu vejo meus filhos. Eu tenho um filho, né, que tem uma veia empreendedora. Um deles faz medicina e o outro não faz nada ainda. Não decidiu o que ele vai fazer. Ele fala para mim só que ele quer ser rico. Falou, papai, eu quero ser rico. Só isso que eu quero falar para o senhor. E não pode demorar. E não pode demorar. Essa geração de hoje é complicada. Mas a gente tem que entender e saber lidar com eles também. Amém? Então, a grande graça de ser empreendedor é montar times. É o empreendedor atuar no negócio cada dia menos. E atuar no campo estratégico. Só assim você consegue desbravar, crescer, multiplicar. Vamos pensar, por exemplo, em franquia, né? Que é um negócio que está na moda, né? Vamos dizer assim. Lá em Rio Preto, no condomínio que eu moro, tem vários franqueadores que moram lá, conheço os caras, são os caras muito inteligentes. Tem um menino lá que tem 800 franquias.
É loucura o negócio dele. Ele é franqueador, né? Hoje ele quase que só dá mentoria. Mas o legal é isso, porque ele criou um negócio, montou uma estratégia, pôs um monte de gente para trabalhar, e ele ganha um pouquinho do monte de gente. E um pouquinho de cada um dá um pocão, né? Então a grande graça do empreendedor, a gente nunca pode tirar isso da mente, é montar grandes times. Montar grandes times. É fácil montar grandes times? Não é. Não é. E eu vou dar uma outra dica para vocês também. Tudo que eu der dica para vocês, você pode ter certeza, coisa que eu acredito e que muitas delas eu já errei pra caramba. Ó, se eu for escrever um livrinho dos meus erros, vou te falar, das 5 Bíblias. Vai montar time, procura usar uma via profissional. Hoje tem empresas de recrutamento, essas empresas de RH, elas minimizam bastante o erro. A gente como empreendedor, como cristão, a gente age muito com o coração. E tem muita gente que chega para procurar um trabalho e é uma pessoa sedutora na hora da entrevista. Eu já caí na sedução de um monte de gente, que é bom de lábia, mas você bota para trabalhar... Toda vez que eu fui na linha profissional, contratei um RH, uma empresa de recrutamento, deu mais certo. De verdade, deu muito mais certo. Mas não é pouco não, é muito mais certo. Ok? Desculpa, pessoal, a gente fica falando de negócio assim e começa a brotar as ideias, tá? Então agora eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho. Depois eu vou deixar aqui, eu acabei de ler um livro muito legal, chama 5 Segredos da Riqueza. Pensa num livro legal, é de um cristão, é um autor americano, chama Craig Hill, ele é o fundador da Family Foundation International. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês também que é muito legal, gosto de contar essa história. Apesar de eu ter estudado em escola pública à noite, eu fiz a faculdade aqui no Salesiano, mas depois que eu comecei e decidi montar a escola, eu não parei de estudar mais. Eu fiz um MBA na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, fiquei uma época lá. Meus filhos tinham 1 ano de idade, eu fui para lá. Fiquei um tempinho lá, deixei minha esposa cuidando das crianças aí, mas eu precisava de me capacitar, e não parei até hoje. De verdade, eu acho que eu fiz nesses 25 anos, no mínimo uns 100 cursos em São Paulo, no Rio, em Curitiba, tudo quanto é lugar, porque eu sempre acredito assim, Deus faz a parte dele, ponto, mas a nossa parte somos nós que temos que fazer. Deus não faz o que é para você fazer, viu? Eu quero te avisar isso. Se achar que Deus vai bater lá na tua porta, você é um cara acomodado, acomodada, preguiçoso, esquece, viu? Esquece. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Falei para o Mike, ele me deu essa permissão, para a gente contar um pouquinho a história desse livro, um livrinho pequeno, mas os 5 Segredos da Riqueza, é um livro segundo a palavra de Deus também, tem muitos versículos que nós vamos ler aqui, tá? Muito interessante, muito, muito interessante. Eu achei muito legal a história que está por trás desse livro, 5 segredos da riqueza que 96% das pessoas não sabem. 96% das pessoas não sabem quais são os 5 segredos da riqueza. Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos, eles deram $20 mil para 100 pessoas. $20 mil para 100 pessoas, para essas pessoas devolverem esse dinheiro em 1 ano. Então, deram hoje, deram 1 ano atrás, agora fez a prestação de conta para esses caras. 100 pessoas. Olha só o resultado. 80 das 100 não tinha mais nada. Gastaram os 20. 16 tinham entre $20.600 e $21 mil.
esses 16 pouparam. E só 4 multiplicaram o dinheiro. Eles tinham entre 40 mil e 2 milhões de dólares. Então, os que multiplicaram, só os 4%, eles multiplicaram de 2 a 100 vezes o dinheiro, em um ano. 80% gastou o dinheiro, 16% poupou e 4% multiplicou. E esse livro inteirinho fala da diferença, principalmente da mentalidade dos 4% com os outros 96%. E a grande diferença é a mentalidade. É a grande diferença. Então vamos lá. Primeiro ele começa falando sobre sabedoria e riqueza. Por incrível que pareça, os 4% que são os que multiplicaram, eles valorizam mais o conhecimento e a sabedoria do que a riqueza, a posição e o poder. Então, os 4% que multiplicaram valoriza muito mais a riqueza, a sabedoria, do que a riqueza, a posição e o poder. Porque se você tiver sabedoria, riqueza, posição e poder, é consequência. Amém? É um detalhe, Vocês trouxeram Bíblia ou não? Alguns trouxeram? Tem uma palavra aqui em 2 Crônicas, capítulo 1, de 7 a 12. 2 Crônicas. Isso. Segunda Crônicas, capítulo 1, de 7 a 12. A história de quem que é essa aí? É isso aí. Esse era o cara, hein? Esse era o Midas. Já pensou se Salomão fosse mentor, hein? Desse esses cursos de mentoria? Quantos milhões ele não faturava por curso, hein, Mike? Vamos lá, capítulo 1, de 7 a 12. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão. Não pediste riqueza, disse Deus a Salomão, portanto, foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá nenhum igual. Amém? Nossa, é forte, né? Então, olha o que Salomão pediu. Deus, antes da gente pensar, Ele já sabe o que a gente está pensando, não sabe? Antes da gente pedir, Ele já sabe o que a gente vai pedir. E Deus conhece o propósito. Eu sempre acreditei muito nisso. Tem uma coisa que é comigo assim, tá? Quem trabalha por dinheiro não chega, na minha opinião. Não chega. Tenho visto isso ao longo da minha vida. Quem trabalha por propósito, vai longe. Quem trabalha por dinheiro, às vezes, o cara até a princípio vai,
mas depois ele entra em ruína. É uma coisa de louco, porque não tem um propósito antes da riqueza. E a Bíblia inteira fala de, quando você pede conhecimento, e você busca o conhecimento bíblico, ela fala inteira de propósito. Deus nos colocou aqui na terra para algum propósito. Ah, Tarcísio, mas Deus te colocou, mas e eu? Se você estiver aí pensando nisso, Deus te colocou para um propósito específico. Todos nós temos um propósito. Nós temos que descobrir o propósito. É ou não é? Nós temos que descobrir. Nós temos que nos colocar na brecha. Nós temos que nos comunicarmos. Tem que comunicar com as pessoas, com Deus, com todo mundo. Sem que ir atrás. Faz parte do empreendedor ser inquieto. Você tem que fuçar, cara. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo, que ele me chamava de tatu. Ele falou, cara, você é igual tatu, né? Você fica fuçando, cavando, fuçando, cavucando. Talvez eu faça isso inconscientemente, ou sou movido pelo Espírito para fazer isso. Porque eu tenho certeza que quando eu empreendo, Deus se agrada. Porque eu gero emprego, gero renda, abençoo a obra, faço um trabalho honesto, pago tributo. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre isso, ó. Imposto é caro ou barato? Caro, né? Só que está na regra do jogo. Só que está na regra do jogo. Você tem que pagar. Dai a César o que é de César. Está até na Bíblia isso. Além de estar na regra jurídica da Constituição do país, está na Bíblia. E nós que somos cristãos, quando a gente começa a crescer, pensa num cara que quer arrebentar com a gente o dia e noite. Satanás quer te arrebentar dia e noite. Dá uma brecha para você ver. Dá uma brecha não pagando imposto. Dá uma brecha não registra funcionário. Você vai ver o que vai acontecer. Então, ó, anda em cima do pedido, anda no seu propósito. Ah, Senhor, o meu propósito é ser empreendedor, é ser empresário, então eu vou fazer o certo do jeito certo. Nossa, mas isso vai ficar caro, ó. Fala com o cara lá de cima, fala com Deus. Senhor, o Senhor me colocou nisso aqui, tenho certeza que Ele vai prover tudo. Certeza. E vou te falar uma outra coisa, nós estamos vivendo um momento, depois, no outro tempo, né, Mike? Depois do intervalo a gente vai abrir para perguntas, questionamentos, mas assim, nós estamos vivendo um momento muito bom, para quem quer crescer. Está existindo um movimento de fusões e aquisições, que é empresas grandes, grupos grandes, comprando empresas menores, por valores milionários, bilionários. Talvez uma oportunidade que vai aparecer na tua vida. Só que para aparecer na tua vida essa oportunidade, você tem que estar, ó, nos trinques. A sua empresa, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu sou contador de formação, mas vocês vão entender, ó. A maioria das empresas, elas são desse tamanho, mas a contabilidade dela é desse tamanho. Ah, eu fui fazer um cadastro no banco, o gerente não liberou aquele BNDES que eu precisava para construir uma unidade, alguma coisa. Ah, mas por quê, hein? Não, mas o meu faturamento real é 1 milhão, mas eu declaro 10 mil. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos, ó. Quem trabalha assim hoje não tem futuro. Sonegar é um péssimo negócio. Além de você estar cometendo um crime e saindo da bênção. Esquece o crime e a bênção. É um péssimo negócio. Vamos continuar aqui. Então, ó, a palavra de Deus tem um versículo, deixa eu achar aqui o versículo que é, para a gente fazer mais essa leitura, que eu gosto muito disso. Não, esse aqui nós já lemos.
é um versículo que fala sobre espírito e verdade. Nossa, eu marquei e agora não estou achando, hein? Que coisa, irmãos. Bom, vocês perceberam que eu não sou pastor, né? João 4? João 4, Mike? João 4, 24. Ó, obrigado, Mike. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O empreendedor, ele tem que viver em espírito e em verdade. Não dá para viver só no espírito. E não dá para viver só na verdade. O cara que não é cristão, às vezes ele pensa que é só viver na verdade. Mas nós, cristãos, temos algo a mais, que nós temos ainda o espírito, o espiritual. Nós temos Deus que age de maneira sobrenatural na nossa vida. Aí você tem que, eu gosto muito de uma historinha que quando você já deve ter ouvido falar, né? A pessoa ia pegar uma carona, aí tinha 2 carros para ela ir. Tinha um carro que o motorista, ele era cristão, fervoroso, tal. Só que o carro do cara estava com o pneu careca, não tinha o freio de mão, o cara já tinha sofrido umas 4 capotadas, o cara era meio marreta, e o carro do cara era fraco, era um carro que não tinha segurança. E a outra opção, era um cara bom motorista, um carro bom tal, só que não era um cara temente a Deus. Qual das 2 caronas que nós vamos pegar? Qual que é a carona certa? É uma carona da terceira opção ainda, que seria um motorista cristão e com um carro adequado, né? Isso que é o espírito e verdade. Você tem Deus com você, só que você também tem a verdade. Você tem que ter uma vida equilibrada. Você tem que fazer a sua parte, fazer isso que a gente conversou agora há pouco, pagar suas obrigações, os seus tributos. Se é um assunto que é muito delicado, é a questão do caráter, mas eu creio piamente que Deus só nos abençoa de verdade, como empreendedor, quando você tiver genuinamente um caráter cristão. E toda hora aparece um detalhe para você escapar, para você escorregar, toda hora. Não faz isso, o sem nota, são tudo armadilhas, tudo armadilha de Satanás, tudo armadilha. Satanás não é o acusador? Ele dá o pratinho, você vai, ele vai te acusar, e vai fazer um regaço na sua vida, amém? Então a sabedoria inclui tanto o espírito como a verdade. A gente tem que viver esse equilíbrio. E os 5 segredos, vamos entrar agora nesses 5 segredos, mas quais são os 5 segredos que esses 4% das pessoas que multiplicam, sabem e praticam, que o restante não pratica? Vamos lá. O primeiro segredo é você colocar o seu dinheiro em 5 potes. Já ouviram falar disso ou não? Já ouviram? Isso é um ensinamento americano. O americano é o campeão mundial de organização financeira. Eu estudei um período lá, as famílias são extremamente organizadas. Lá eles chegam a ter umas canequinhas, Mike, tipo essa caneca aqui, ó. O cara coloca lá, ó, essa caneca é do dízimo, mas os 5 potes é mais ou menos assim. Que bom que tá essas 5 canecas aqui, ó. Vou usar esse, posso usar aqui, Mike? Então, ó, o primeiro pote, então existem os 5 potes. Se você colocar o seu dinheiro em 5 potes, vai ser diferente para você, eu garanto.
Qual que é o primeiro pote? Alguém ousa saber qual que é o primeiro dos 5 potes? Obrigado. Exatamente, o dízimo. Que é um pote que a gente já sabe o percentual, né? O que é dízimo? 10%. 10%. Então aqui, ó, dízimo. Segundo pote. Qual que é o segundo pote? Alguém ousa saber aí, falar, arriscar? Não. Quase acertou. Ó, o segundo pote tá ofertas. Ofertas. Mas aqui nós vamos dividir em 10, uma conta redonda de 10%. Então, ó, 10% aqui, 10% aqui na oferta. O terceiro pote é economia. A gente vai economizar 20% do nosso salário, nossa grana, para a gente comprar algumas coisas que a gente quer. O quarto pote é investimento. É investimento. Nós vamos colocar mais 20%. Eu só errei num percentual aqui. Aqui é 10, 10, 10, 20. E o quinto pote é o gastos do dia a dia, que são 50%. Ah, mas é fácil. Puxa, Tarcísio, eu que gasto 100% do dinheiro que entra para mim hoje, o meu orçamento é super apertado, você quer que eu faça o meu orçamento com 50% e o restante divide para dízimo, oferta, investimento e economia? Depois eu vou falar uma receita aqui, uma sugestão que a gente tem, que esses 50 vai virar 80, que é uma sugestão possível para quem nunca fez isso na vida começar a fazer. Isso é muito interessante. Por que disso, gente? Na verdade, o primeiro grande ensinamento que a gente tem que ter como cristão, e sobre riqueza, é não gastar 100% do nosso orçamento. A gente tem que ter reserva. Ó, reserva traz paz, traz mansidão. Cara, você pegar um cara endividado, atolado no cartão, é difícil esse cara ficar manso, é ou não é? É fácil ou é difícil? Difícil, né? Então, ó, o primeiro segredo são os 5 potes. Primeiro segredo são os 5 potes. Olha que legal isso aqui que o livrinho fala, ó. Os 96%, que são os 80% que gastou tudo, mais os 16% que poupou, creem que o problema deles consiste em não ganhar o dinheiro suficiente, o que eles não têm. Os 4% compreendem que não existe problema. Seu único desafio é aprender a lidar de forma correta com o seu dinheiro e a multiplicar o dinheiro que tem. E é uma verdade isso. Isso é uma verdade. Esses dias eu estava conversando com uma moça que é coaching lá em São José do Rio Preto. Ela é coaching financeira. Ela faz mentoria para casais, para pessoas também que não são casados, para reorganizar a vida financeira. Ela falou: Tarcísio, Rio Preto tem muito médico. Rio Preto tem 4.800 médicos, segundo um dado lá do Clube dos Médicos. E vocês sabem, o médico está ganhando bem atualmente e tal. Aí ela falou assim para mim, ó, vou falar uma coisa para você. Eu dou mentoria para um monte de gente que ganha 40, 50 mil por mês e vive atolado no cartão de crédito e no cheque especial. E dou mentoria também para gente que ganha 5 mil, que guarda dinheiro, que viaja, que faz um monte de coisa. É uma questão de prioridade, você focar nas coisas que você quer. Teve um
um cara, né, que ele queria dar um ensinamento para o filho dele sobre isso. Ele contou essa historinha do 80, 16 e 4 para o filho dele, e falou: filho, um moleque ainda, adolescente, falou: o que você quer ser? Você quer ser, de uma maneira bem simples, você quer ser pobre, ou você quer ser rico ou próspero? Ô papai, eu quero ser rico, né? Criança, você já viu, molecada quer, né? Quem não quer, né? Até nós somos velhão, já queremos, é mais criança, né? Aí o pai pegou e falou, contou essa história do 80, 16, 4 para ele. Filho, hoje eu vou botar você no carro. Botou o moleque no carro e andou naqueles bairros mais pobres da cidade, mostrando algumas casas de madeira, casa bem sofrida mesmo, com a porta tudo desfiada. Aí ele falou para o filho dele: filho, tá bom para você morar nessa casa? Nossa, pai, nessa não, né? Mostrou a outra: papai, ô filho, e essa aqui? Nossa, filho, papai, essa aqui também, meu Deus, você não queria? Não. Ó, provavelmente esses caras não tá naqueles 4%, provavelmente não, com certeza, né? Gastam todo o orçamento, e assim por diante, porque independe do tanto que você ganha, é uma questão de reorganizar o orçamento. Eu acredito que quase todo mundo aqui já viveu uma experiência onde ganhava menos do que hoje e sobrava dinheiro, é ou não é? Eu já vivi essa experiência. Aí esse pai pegou o moleque e levou num condomínio, aí mostrou as casas. Você queria morar nessa aqui, filho? Nossa, papai, essa é a minha cara, é meu número essa casa aqui. Casa bonita, garagem, piscina, né? Aí mostrou a casa de um cara lá, que ele conhecia. E essa aqui, filho? Era uma casa espetacular. Nossa, papai, essa aqui então, essa que eu queria. Eu vou contar a história desse cara para você então, filho. Esse cara, ele era um coreano, veio para os Estados Unidos, não sabia falar nada em inglês. E esse cara, ele trabalhava com informática, com tecnologia, ele era programador, ele tinha desenvolvido um sistema, mas ele não conseguia vender a ideia dele, porque ele ainda não sabia falar o idioma, a família também, era ele, a mulher e 3 filhos. Ele andou dando uma fuçada, só que esse cara tinha muita sabedoria, era um cristão. Ele percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa simples, mas praticar aqueles princípios, porque ele fez um levantamento que ele precisava, além de aprender a falar o inglês fluente, que ia demorar aí uns 6 meses, a 1 ano, ele tinha que juntar $50 mil para abrir o negócio dele. Esse cara foi morar num apartamento de 2 quartos, 3 filhos num quarto, ele e a mulher no outro, montou uma banca de fruta lá em Nova York e começou a vender, e poupava um dinheirinho por dia, tal. Em 1 ano ele conseguiu juntar os $50 mil. Ele pegou e conseguiu, já sabia falar o idioma, abriu a empresa dele de tecnologia, começou a vender o software dele para várias empresas, tal. Aí o negócio já começou a ficar de milhões. Aí ele contou essa história para o menino. Você está vendo como começa, filho? Todo mundo é possível começar pequenininho, só que ele já tinha aquela visão e até o preparo também para ficar milionário, porque ele já veio da Coreia para lá, da China, já com a formação dele, só que ele foi cavando a oportunidade dele devagar, até chegar a hora de ficar um milionário. E se tornou um milionário. E o filho desse cara, foi muito interessante, que é uma história verídica. Um menino com 14 anos, ele começou a juntar um dinheirinho da mesada que o pai dele dava, e comprou uma máquina de cortar grama, e começou a cortar a grama dos vizinhos da casa lá, e foi com isso, Mike, ele montou uma empresa de poda de grama.
pegou os amiguinhos, que era amiguinho dele da escola. Eu sei que quando ele tinha uns 18 anos, ele já tinha 5 máquinas de cortar grama. Ele já estava colocando um monte de amigo para cortar grama para ele. E ele administrando. O moleque já era, né, ninja. E começou a investir em outras coisas. Comecei a investir em imóveis, em outras situações. Uma coisa interessante também, a gente está falando de economia. O melhor dos mundos é não se endividar, mas não se endividar de maneira ruim, porque não sei se vocês sabem, tem dívida boa e dívida ruim. O que deixa um cara pobre? O que deixa um cara eternamente pobre? Financiar, por exemplo, um carro de luxo. Financiei um caminhão, mas eu vou trabalhar com o caminhão, vou ganhar dinheiro com o caminhão, tá certo? Você tem que financiar alguma coisa que não vai desvalorizar, ou que vai te trazer lucro. Financiar um bel prazer, financiar um luxo, uma vaidade, você vai ficar pobre. Você pode ter certeza que você vai ficar pobre. Vale muito a pena financiar casa. A minha primeira casa era financiada. Eu lembro, cara, eu financiei aqui na Caixa de Araçatuba, minha casa lá de Buricama. Eu peguei 21 mil reais e fiz a minha casa. Isso já faz uns 20 anos. Hoje a minha casa, eu acho que essa casa vale uns 600 mil. Eu pagava lá a prestaçãozinha suada, mas olha o tanto que isso multiplica. Eu tenho certeza que vocês têm essas histórias também aqui, de financiar um apartamento, uma casa, e o negócio... E se você financiar uma BMW X6, por exemplo, de 400 mil? Daqui a um ano ela já vale 250. E a tua conta está em 600. Nossa, olha o tamanho da fubecada que você vai tomar. Então, financiamento que vai te trazer progresso, que vai te trazer lucro, é bom. Financiamento de coisas que desvalorizam é ruim. É um ensinamento que a gente nunca pode perder de vista. E no Brasil é muito perigoso. Nos Estados Unidos, o juro é desse tamaninho. Aqui o juro estava desse tamaninho, já subiu um pouco, né? E se bobear vai lá para cima. O Brasil é um país difícil, né? Complicado. Então, o primeiro segredo é usar os potes. Vamos para o segundo segredo agora. Concentre-se na visão. Se você é casado, orem juntos como casal. Se solteiro, ore individualmente, para esclarecer o seu chamado e a sua visão. Muitas pessoas caíram na armadilha de trabalhar para o dinheiro, ou pelo dinheiro, mas em vez disso, comece a trabalhar em função de uma visão, de um propósito, e coloque o dinheiro para trabalhar para você, no cumprimento da sua visão. Olha que diferença que é. Aquilo que eu falei no começo, quando você tem visão, vai vir a provisão. Deus vai providenciar, vai usar pessoas, vai usar o banco, vai usar quem for. Vai vir a provisão, mas você tem que ter a visão. Nossa, Tarcísio, mas como que é visão? Eu vou ficar abrindo o olho até aumentar minha visão? Cara, visão, você exercita também a visão. Olha, eu não entendo nada de energia fotovoltaica, mas eu fiquei sabendo de uma palestra que vai ter lá no Sebrae, de graça. Eu vou lá, cara, eu vou lá. Vai que esse negócio é para mim. Vai que a minha visão expande a hora que eu ouvir isso. Vai que dá um clique no meu coração, e esse que é o meu negócio. Se você ainda não teve a visão, não se preocupe. Não se preocupe. Eu gosto sempre de citar o exemplo do cara que fundou a Globo, né? Roberto Marinho fundou a Globo com 58 anos de idade. Imagina, cara. 58. Ele já tinha quebrado 6 vezes. 6 vezes. Eu tenho um amigo em Rio Preto, até vou falar isso porque ele me autoriza.
Aqui tem pizzaria Bela Capri, aqui em Rio Preto, aqui em Araçatuba tem? É uma franquia de pizzaria, já tem umas 50 por aí. Um dos proprietários é o Guto, meu amigo. Ele quebrou 10 vezes antes de abrir a Bela Capri. 10 vezes. Com fábrica de doce, fábrica de sofá, fábrica de tudo quanto é coisa, quebrou. Produziu um aprendizado para ele nunca desanimou, o cara sempre consciente, trabalhador. A hora dele chegou, ele está arrebentando. Amém? Vocês estão ainda aí? Então tá bom. Estamos quase chegando no intervalo, né, Mike? Mas não acabei o assunto aqui ainda, tá? Beleza? Então, o segundo segredo é concentre-se na visão. Coloca o dinheiro para trabalhar no cumprimento da sua visão. Se esse é o seu caso, eu quero incentivá-lo a gastar algum ou muito tempo em oração, determinando qual é a verdadeira visão em seu coração. Além de ir nas palestras que eu falei para vocês, você tem um jeito de ir que é com Deus. Vai para o joelho todo dia. Às vezes você está infeliz na sua profissão, no seu negócio. Existe um estudo que fala que hoje o ser humano muda de carreira de 2 a 5 vezes na vida. Vamos pensar. A gente trabalha, se você trabalhar 50 anos na sua vida, é bastante, não é? Tipo dos 50 aos 70, dos 20 aos 70, é bastante, né? Se em média de 2 a 5, que pode ser 5, então é super natural você trocar de profissão ou de ramo de atividade a cada 10 anos. Tem cara que acha que se você trocar de ramo é que você fracassou, que está errado. Não está. Isso não é um indicador verdadeiro. Isso não é uma certeza absoluta. Não, muito pelo contrário. Conheço o cara que mudou a rota e se deu melhor ainda. Então considere isso na sua vida. Terceiro segredo, é muito legal esse. Invista na multiplicação. Invista na multiplicação. Se você se permitir fazer dívidas, o seu primeiro alvo será quitá-las. Novamente, eu sugiro eliminar suas dívidas. O dinheiro que você paga com juros nunca se multiplicará. Ele apenas esgotará seus recursos financeiros e fará de você um escravo dos credores. Elimine toda a dívida como primeira prioridade. Segundo, comece a acumular dinheiro no seu pote de investimentos, com o propósito de investir em coisas que se multiplicam. A maioria das pessoas não sabe como encontrar investimentos que na realidade se multiplicam. Talvez você não tenha um pai, ou um patrão, ou um parceiro, ou um amigo que tenha a mentalidade dos 4%. Uma das melhores sugestões que eu posso lhe dar é pedir que Deus o guie e mostre um mentor que já tenha aprendido esse segredo e esteja capacitado nessa área. Receber conselhos e ajuda de pessoas assim é uma forma muito bacana de aprender como se multiplica. Existem muitas maneiras de multiplicar. Muitas. Eu tenho certeza que vocês sabem. Nós acabamos de falar sobre imóveis, por exemplo. Imóvel é um negócio que tem multiplicado. Tem coisa que multiplica mais ainda do que imóvel. Negócios multiplicam mais ainda do que imóveis. Então pega um pedaço do teu dinheiro, por isso que você tem que ter o potinho que você guarda um dinheirinho, que é do investimento. Você tem que ter aquela reserva para você investir em coisas que multiplicam. Porque senão você vai ficar igual aquele cara que poupa. Ele não perde tudo, mas o dinheirinho dele cresce devagarinho. É muito devagarinho. E se você for fazer dívida, eu incentivo vocês, dou o meu exemplo, comecei do zero, não existe uma varinha de condão. A gente já fez muitos investimentos, muitos financiamentos, temos financiamentos ainda, vários, só que tudo com coisas que multiplicam.
Tudo com coisas que multiplicam. Coisa que faz sentido. Você pode fazer que vai multiplicar. Agora, não vai cair naquelas armadilhas de achar que você está melhorando. Eu estou andando num carro, num Civic. Nossa, eu vou para uma X6 agora, hein? Se você tiver dinheiro sobrando, você pode ir até para X10. Mas se você for financiar uma X6, eu acho que é besteira. Você vai pagar juro de um negócio que não multiplica. Muito pelo contrário, que desvaloriza. Aí como é que você vai ficar rico? Vai ficar pobre, é ou não é? Então invista na multiplicação. Invista somente em coisas que multiplicam. Essa é a parte 1 desse segredo. O outro segredo é você investir também em pessoas que são multiplicadoras. Nós como cristãos, é muito bacana, Deus abençoa tremendamente a vida do cristão que planta na vida de multiplicadores. Quem são multiplicadores? Pastores, evangelistas, pessoas que vão mundo afora, tem projetos em todo mundo aí que precisa de muito recurso. Às vezes eu não posso ir lá no Haiti, por exemplo, mas eu posso pegar um pedaço do meu dinheiro e colocar num projeto lá. Nós do Grupo Zeta, a gente tem um projeto que a gente investe lá no Haiti. É um orfanato que dá comida para 300 crianças. Faz uma refeição só por dia, pratão lá, mas se você ver a história, a molecada come bolinho de terra com sal, com açúcar. É uma loucura, né? Então faz bem até para o seu coração, para a sua mente, para a sua alma, para tudo. Você investir em projetos assim, né? Então você tem que investir na multiplicação, em coisas que multiplicam e também em multiplicadores. O quarto segredo, preveja, uma palavra esquisita, né? Vem de previsão, preveja os ciclos econômicos. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi um cara muito rico falar, quando entrou a pandemia. Foram perguntar para ele assim, e aí, e agora, cara? Você com as tuas empresas, esse monte de funcionário, e agora? Tipo assim, você está enrolado, né? Ele falou para o cara assim, vou falar uma coisa para você. Eu aprendi desde cedo com meus pais, que você se prepara no tempo de paz para a guerra. Só falou isso, cara. Você se prepara para a guerra no tempo de paz. Então eu me preparei. Vai vir essa guerra agora, mas eu estou preparado. Cara, o repórter não sabia nem onde enfiava o microfone, porque ele não imaginava aquela resposta. Então, nós temos que pensar assim, o Brasil é um país muito cíclico, e nós como cristãos temos que entender e aprender a ganhar dinheiro, e nem esquece de ganhar dinheiro, a prosperar, a fazer o nosso negócio crescer, no tempo de bonança, no tempo de dificuldade, no tempo de transição. E eu vou contar um segredo para vocês, no nosso negócio, as épocas que a gente mais cresceu, foi nessas épocas difíceis, porque o concorrente é pessimista. 4% é maioria ou é minoria? Minoria, né? A maioria é pessimista, a maioria não sabe trabalhar, a maioria faz errado, a maioria se encolhe, a maioria entra num buraco, a maioria não faz nada, e a minoria se prepara no tempo de paz para a guerra, a minoria investe e vai na contramão da crise, e a hora que, porque quando você se prepara, até investe no momento de crise, que a crise é cíclica, preveja os ciclos econômicos. A vida não é linear, né? A vida é cíclica, né? O mundo é uma roda gigante. A economia também. Hoje está difícil, mas amanhã pode estar muito bom. E a gente tem que aprender a surfar em todas as ondas.
na época da bonança, na época da dificuldade, na época da retomada. E se você for atento, e ainda nós temos um privilégio de termos um componente a mais, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus, que sopra toda hora para nós, alarga a visão. Tem cara que fala assim: cara, onde é que você enxergou isso? Eu não enxerguei nada, alguém soprou para mim, mas foi o Espírito Santo. É assim ou não é? É verdade? Não é verdade, Mike? A própria igreja, se o Mike fosse olhar para os dias de hoje, você estaria aqui nesse local, Mike? Estaria. Teria ficado encolhido. Nossa, vamos para um predinho pequenininho, vamos agachar, a hora que passar essa poeira aí a gente... Mas o cara que sabe lidar com a poeira tal, e desvia, ele vai pegando musculatura, ele vai melhorando a performance dele, a hora que a poeira passar, e a hora que a galera toda tiver que levantar, o cara já está musculoso, cara. O cara já está musculoso e voando. Amém? E o quinto segredo, tem até uma passagem de Provérbios 13, 22, queria ler aí também com os irmãos. Provérbio 13, 22. Provérbios 13, 22. A quinta planeje deixar uma herança para os seus netos. Que legal que é isso, que profundo, e que estímulo e incentivo para nós, em termos de prosperidade. Provérbios 13, 22. Está lá? A pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. Olha que promessa, hein? Que ensinamento e que promessa. Então, quando você trabalha com a visão larga, com a visão alargada, é um tempo muito legal de você... E hoje nós estamos vivendo esse momento na vida, nossa vida no mundo, eu vinha falando isso com a minha filha hoje. Está um momento muito propício para o empreendedor querer ser grande, querer crescer. Porque, como eu falei antes, a graça de empreender é montar times, e não você ficar toda hora na operação, lá na frente e tal. É você montar uma equipe. Para você não estar à frente, você tem que montar uma equipe completa, né? Uma equipe de venda, uma equipe do RH, da contabilidade, do jurídico, do financeiro, enfim, tudo. Uma empresa muito pequenininha, um negócio muito pequenininho, dá para montar equipes? Não tem como. Aí você tem que encarar. Só que eu digo para você o seguinte: se essa for sua realidade, a realidade de alguém aqui, encara, mas encara com a visão que você pode ficar grande, e que é melhor para você ficar grande. Você vai ter mais paz, você vai ter mais tranquilidade, você vai ter mais qualidade de vida, e como empreendedor também. Pode ter certeza disso. E é o desejo de Deus que nós possamos crescer, multiplicar o nosso negócio, multiplicar a glória dele. Que delícia que eu falei para o Mike, a gente participa de um projeto lá em Rio Preto que chama LEAD, é um projeto de líderes empresariais. Tem gente muito grande lá. Olha, confesso para você que nós somos uma das menores empresas que estão lá, tá? Dono da Poti, Faquini e tal, pessoal que a gente convive lá nesses eventos, e eu faço uma parte de mentoria com eles. Eu falo de Deus toda hora para os caras, e por incrível que pareça, a maioria dos caras gigantes que eu conheço lá,
dono da Poti, dono da Codilar, não são cristãos, mas falam de Deus o tempo inteiro. Cara, o cara é quase um pastor. O cara é quase um pastor. O tanto que, para você ver que a inspiração de tudo vem do alto, vem de Deus. E Deus quer que você seja grande. Deus quer te fazer prosperar. Deus quer, pode acreditar nisso. E pegar essa palavra para você. Deus quer te fazer grande. Amém? Glória a Deus. Para deixar a herança para neto, tem que ficar grande, cara. É ou não é? Imagina. Eu tenho 3 filhos. Se eu pensar, por exemplo, deixar um apartamento para cada filho, mas e os netos? e se os meus filhos resolverem ter trigêmeos cada um também, eu estou enrolado. Aí vai virar 9 netos. Eu vou ter que deixar 12, Mike. Ou tanto que eu vou ter que trabalhar, irmão. Parece uma brincadeira, mas isso tem que ser uma motivação para nós. Amém? Irmãos, nessa primeira parte era isso que eu tinha que falar para vocês. Que o Espírito me preparou para vir aqui falar um pouquinho da minha história, um pouquinho desses segredos da riqueza aqui, segundo a palavra de Deus. Agora acho que vai ter um momento do intervalo, e logo depois, eu falei para o Mike, combinei com ele, ele me deu essa permissão, para a gente fazer um momento aqui de perguntas. Eu também sou membro de igreja, e eu falo isso muito para o meu parceiro. Eu falo: pastor, precisava de espalhar os microfones na igreja. De vez em quando alguém aperta um bip lá e para o senhor e faz uma pergunta. Faz 30 anos que eu sou evangélico, eu fico sentado no banco lá, se contar os minutos que eu já perguntei alguma coisa para o pastor, não dá nenhuma hora, em 30 anos. Então nós vamos fazer um bate-papo aqui depois, tá bom? Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmãos.